Aleluia. Boa noite, a paz do Senhor, amém. A gente de manhã se derrama. A cada dia que passa, na verdade, eu tenho entendido por que na palavra de Deus diz que Jesus, ele é uma fonte inesgotável. De manhã nós tivemos um culto, meu Deus, não tenho palavras para expressar o quão forte era a presença do Espírito Santo de Deus. E aí a gente vai para casa e volta para a casa do Senhor, crendo que Deus vai se mover, mas às vezes a gente acha que não vai ter mais lágrimas, que não vai ter mais fôlego, enfim. E aí Deus vem e nos surpreende de novo, trazendo um mover de glória sobrenatural, nos enchendo de forma tremenda, enchendo as nossas vidas a ponto de nos transportar da presença dEle, nos levando a adorá-lo, a engrandecê-lo, a render somente a Ele todo louvor e toda a adoração. É como está escrito na palavra de Deus, que diríamos, pois, à vista dessas coisas, não há o que dizer, porque Deus tem sido tão bondoso, tão maravilhoso, tão tremendo, tão fiel. Deus tem marcado tanto a nossa vida com a presença dEle, que só nos resta agradecer e glorificar o santo nome do Senhor. Obrigado, Pai, pela tua presença nesse lugar. Obrigado pelo mover do teu Santo Espírito. Obrigado pelo derramar da tua glória. Obrigado por se manifestar de forma tão intensa e impactante nas nossas vidas. Oh Senhor, nós queremos te dar graças e glorificar o teu santo nome, porque tu és tudo exatamente para cada um de nós, e nós te reconhecemos como o Senhor de todas as coisas. E te pedimos nesse momento que esse mesmo mover se manifeste através da tua voz, que vai falar aos nossos ouvidos e ao nosso coração nessa noite. Que esse mover não pare, que essa unção não pare, em nome de Jesus, mas que essa presença continue se movendo de uma forma gloriosa no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Hoje é o nosso último domingo da colheita dos grandes frutos. Glória a Deus. Parece que nós começamos esses dias no amadurecimento. O mês do amadurecimento já se foi. Começou o mês da colheita dos grandes frutos e hoje é o último domingo da colheita dos grandes frutos. Meu Deus do céu! E como Deus tem sido maravilhoso para com as nossas vidas. Amém. Eu quero hoje derramar uma palavra ao teu coração com o seguinte tema: do tudo ao nada, e do nada ao tudo, e muito mais do que tudo. Vou repetir, amém? Do tudo ao nada, e do nada ao tudo, e muito mais do que tudo. Amém? Abra aí a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 20 e o versículo 23. 1 Samuel 20, 23. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: quanto àquilo de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti para sempre. Quanto àquilo de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti para sempre. Isso é um diálogo entre Jonatas e Davi. Agora vai para 2 Samuel, no capítulo 4. 2 Samuel 4.
Nós vamos ler o versículo 4 e depois nós vamos para o capítulo 9. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. 2 Samuel 4:4 diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Agora vá no 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. A aliança entre Jonatas e Davi era algo tão forte, tão forte, tão forte, que ambos juraram fidelidade eterna. E além da fidelidade eterna, Davi jurou para Jonatas que, se Deus o levantasse verdadeiramente como rei que o Senhor havia dito, ele jamais deixaria de usar de bondade para com toda a herança de Jonatas. E Jonatas, ele era quem? Ele era o filho amado, o filho querido
de uma grande tragédia. E é tão doido, porque Mefibosete, que era o filho de Jonatas, significa vergonha destruidora. Ou seja, apesar de ser uma criança que vivia regaladamente da melhor forma possível, por fazer parte da linhagem real, tinha um peso no nome dele, que era vergonha destruidora. Mas Deus não tinha para Mefibosete aquilo que o nome dele indicava. O que Deus tinha para ele, na verdade, era uma situação de honra, uma situação de glória. Mas por um determinado tempo, Mefibosete veio a viver exatamente o que o nome dele dizia: vergonha. Por quê? Nós lemos aqui na palavra de Deus que por conta de uma guerra foram mortos Saul, Jonatas, os outros filhos de Saul. Houve uma grande tragédia. E quando um soldado foi levar a notícia para aqueles que ficaram vivos, a ama, a babá de Mefibosete, ela ficou tão assustada, até porque eles estavam vindo de uma guerra, que ela saiu correndo com Mefibosete no colo, e ela acabou deixando ele, com 5 anos de idade, cair no chão. E a palavra de Deus nos fala que ele ficou aleijado. Esse aleijado não é que ele ficou 100% impossibilitado de mover as pernas. Ele não ficou 100% impossibilitado, mas ele ficou impossibilitado de se mover completamente. Ele ficou manco quando a babá recebeu essa notícia. Ou seja, por 4 anos da vida de Mefibosete, mesmo sendo uma criança, ele teve de tudo. Mas quando chegou no 5º ano da vida dele, a luta, o vendaval, a tribulação, a tempestade, a vergonha, a derrota, a desonra se manifestou com força total. Bastou um tombo, bastou uma queda. Uma queda foi o suficiente para apagar a história de Mefibosete, sabe, da linhagem real. E eu quero ministrar hoje sobre a tua vida algo muito importante, que por muitas vezes os tombos que a vida nos dá nos levam à escassez de pão, a falta do valor do aluguel, da água, da luz, do gás. Algumas pessoas acabam entrando na dependência, lembra? Dos R$600 lá do auxílio emergencial. Outras do Bolsa Família. Outras de uma cesta básica da prefeitura. Outros de um auxílio da igreja. Porque os tombos da vida nos levam a passar por períodos de necessidade, por períodos de escassez, por períodos de vergonha. Sabe aquele momento que nós só temos uma roupa quando alguém compra? Nós só comemos uma pizza quando alguém paga? Nós só fazemos uma viagem quando alguém banca? É mais ou menos assim. Os tombos da vida, eles nos levam a viver exatamente isso, na dependência de alguém. Ou seja, eu não tenho, mas para mim chegar a ter qualquer coisa que seja, Deus, segundo a sua infinita bondade e misericórdia, tem que levantar alguém para me suprir. Porque eu mesmo, de mim mesmo, não tenho nada, não consigo nada, eu não posso nada. E esse tipo de situação acaba gerando em nós traumas. Mas eu quero que você leia comigo em Lucas, capítulo 18, versículo 7. Abre para a gente, por favor. Lucas 18, 7. Olha só o que diz a palavra de Deus. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a
tinha jurado a Jonatas que ele usaria de bondade para com a casa de Jonatas, ele se lembrou da aliança que ele tinha feito. Ele se lembrou do pacto que ele tinha feito com Jonatas. E aí ele procurou saber, e aí, gente, tem alguém da casa de Jonatas que eu posso favorecer? Tem alguém da casa de Jonatas que está vivo? Porque é o seguinte, eu fiz uma promessa, eu jurei para o meu amigo que eu tinha aliança, que eu nunca deixaria a minha vontade. Olha, quando eu tinha aliança com Jonatas, eu falei para ele que eu ia abençoar a família dele, que eu ia socorrer a família dele, que a família dele não ficaria desamparada. Então faz o seguinte, procura saber se tem alguém vivo na família de Jonatas. A palavra de Deus nos fala que foram procurar saber, e quando procuraram saber, encontraram Mefibosete. Mas quem era Mefibosete? Era a vergonha destruidora. Quem era Mefibosete? Oh, meu Deus! Era aquele que por 4 anos de vida teve o melhor tempo mesmo sendo uma criança, mas um dia os traumas da vida o derrubou,
sempre, eles vão ficar sem microfone. Eu faço questão sempre de repostar, que fala que um morto não tem cicatriz. Quando eu vejo essa postagem, eu sempre olho para o céu, eu sempre levanto as minhas mãos e eu falo para Deus: Deus, obrigada. Porque eu tenho cicatriz nas costas, eu tenho cicatriz na perna, eu tenho cicatriz no pé, eu tenho cicatriz na barriga, eu tenho cicatriz nas axilas, eu tenho cicatriz em tudo quanto é lugar, mas eu sobrevivi, Senhor. Eu sobrevivi, Senhor. A morte não me assolou, Pai. A vida me deu tombos e tombos e tombos, mas o Senhor, Pai, a cada tombo que eu tomei, o Senhor foi lá, estendeu a tua mão, me pegou no colo, me levantou e falou: vai, filha, continua, porque a minha presença é com você. Eu me imaginei nesse texto aqui, queridos, e que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração, que o meu tombo foi esse, mas talvez o teu tombo não foi enfermidade, talvez o teu tombo foi a tua vida financeira, talvez o teu tombo foi o teu casamento, talvez o teu tombo foi a tua família, talvez o teu tombo foi em outras áreas da tua vida, e esses tombos te machucaram, te entristeceram, deixaram marcas na tua vida. E muitas vezes você olha para essas marcas e você fala: Senhor, está marcado, está doendo, não cicatriza, está sangrando, mas o Rei está te mandando chamar nessa noite. Vai cicatrizar, vai parar de sangrar. Deus vai curar essa ferida em nome de Jesus. Vai curar essa ferida. Pastora Mara, por que Jesus está nos chamando? Abra aí em 2 Samuel, no capítulo 9, versículo 7. Oh, glória a Deus. 2 Samuel 9, 7. Oh, glória. Diz assim: então lhe disse Davi: não temas, não temas. Por que você está com medo? Porque não temas por que você está com medo? Você está achando que eu, como rei, eu vou fazer com você o que Ziba fez? Eu vou roubar aquilo que você tem, um pouquinho de coisa que sobrou para você? Por que você está com medo? Você está achando que eu vou te fazer mal? Você está achando que eu vou te ferir? Você está com medo por quê? Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo. Eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonas.
minha mesa. Assentar à mesa do rei é nobreza, é restituição de honra e liberação da dupla honra. Aleluia, aleluia, aleluia. O rei mandou chamar. O Deus que se lembra está mandando te chamar. O Deus que restitui está mandando te chamar para te restituir os teus bens. O Deus que cura a enfermidade está mandando te chamar para curar as tuas enfermidades. O Jeová Jireh, o Deus da provisão, está te chamando para liberar um mover de abundância e prosperidade que você jamais viveu em toda a história da tua vida. O Deus da família está te mandando chamar, porque Ele vai colocar na tua casa paz, alegria, respeito. A bênção da família vai ser liberada na tua casa em nome de Jesus. O Deus Todo-Poderoso, que é dotado de alegria, está chamando hoje o entristecido, o abatido de alma, para dizer para essa pessoa: eu sou a tua alegria. Enquanto eu for o teu Deus, nunca te faltará felicidade. O rei está mandando te chamar. O rei está mandando te chamar. O rei está mandando te chamar. Agora, olha que doido isso. Mefibosete tinha, perdeu, foi restituído porque recebeu de volta tudo aquilo que foi roubado. Só que não parou por aí. Sabe por quê? Deus nunca vai te dar a porção que você já teve, mas Ele sempre vai superar as tuas expectativas. Não pense em você que você vai receber de Deus somente aquilo que você já viveu. Se você está pensando isso, você está enganado, porque o Deus que está falando nessa noite, nessa casa, está te dizendo: se prepara, porque eu, o Senhor teu Deus, vou superar as tuas expectativas. Se prepara, porque o que eu tenho para você nessa noite não é só honra, mas é dupla honra, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Hoje de manhã o pastor ministrou uma palavra poderosa, dizendo que da noite para o dia Deus vai fazer grandes milagres. Que da noite para o dia Deus vai fazer uma revolução na nossa vida. E nós tomamos posse. Pois quando eu estava lendo essa palavra, porque eu falei: Senhor, hoje é o último domingo da multiplicação dos frutos. Hoje é o último domingo de nós termos, Pai, uma grande colheita. Qual que é a palavra que o Senhor tem para colocar sobre as nossas vidas? O Espírito Santo de Deus me disse: pela manhã vocês receberam uma palavra que da noite para o dia eu faria maravilhas, mas fala para o meu povo à noite, que da noite para o dia eu vou fazer maravilhas e um pouco mais do que maravilhas. Eu